Olá, amigos do Papo Literário, eu sou Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre Crônicas de Gano, o Menino Cabra, de Leonel Caldela. Mas antes de eu começar a falar sobre o livro em si, ele tem uma origem muito singular no que diz respeito de onde vem a ideia para ele. Ele surge dentro de um podcast. E se vocês não conhecem essa mídia, basicamente é um programa de rádio gravado para a internet. Na realidade tem um conteúdo super variado. As pessoas falam sobre literatura, sobre cinema, sobre seriados, sobre humor. Na realidade tem para todo gosto. Provavelmente no seu celular já tem algum aplicativo, mas se não tiver, você encontra facilmente procurando. O próprio Google hoje em dia tem o próprio aplicativo dele para podcasts. O podcast onde surgiu, na verdade, foi o Nerdcast, que é o maior podcast do Brasil. Todo ano eles fazem um especial de RPG, onde eles fazem uma espécie de audiodrama com um jogo. E o primeiro deles, que fez bastante sucesso, justamente era ambientado num mundo chamado Gano. E quando eles acabaram, os donos do Nerdcast, convidaram o Leonel para escrever uma história dentro desse cenário, usando aqueles personagens, aqueles conceitos que eles tinham criado, só que para contar uma nova história. E o Leonel, ele já era conhecido porque ele tinha escrito os livros dentro do cenário de Tormenta, que é um cenário de RPG. Então, como ele era um autor que conseguia trabalhar com a criação de outras pessoas, foi meio que a pedida ideal para trabalhar nesse cenário. Aqui o Leonel vai contar a origem de um personagem que aparece meio que mítico dentro desse cenário do audiodrama que eles criaram. A gente tem o Ruff, que é esse menino que é encontrado nas montanhas por um grupo de monges de um monastério que tem ali próximo. E o Ruff, ele já demonstra desde pequeno ter grandes habilidades. Os monges acabam acreditando nele como se fosse um enviado dos deuses. Eles vivem num mundo que, de certa forma, é um mundo bem opressor, onde a gente tem a sensação de que os heróis já perderam e os vilões estão dominando tudo. Então, aquela criança que aparece com uma série de poderes, ela já, de certa forma, invoca neles o sentimento de um escolhido que veio para salvar todos. O Leonel, ele acaba usando muitos elementos da fantasia clássica. Porém, a forma do Leonel narrar e escrever é que torna ele um autor bastante singular. Especialmente quando a gente está falando das cenas de ação, onde a gente acaba imergindo bastante. O próprio Leonel cita uma de suas referências, o Bernard Cornwell, que é um autor de ficções históricas, que por sinal é um dos outros autores que eu adoro, que tem isso como característica principal. E eu devo destacar que realmente você sente essa influência de boas cenas de ação e de cenas muito bem construídas dentro da escrita do Leonel. Uma outra coisa que o Leonel se destaca bastante é na construção dos personagens dele. O Ruff, como sendo esse herói predestinado, esse menino que tem poderes divinos, ele vai ser criado dentro desse ambiente monástico e, de certa forma, essa coisa do escolhido, do prometido, daquele que tem uma grande missão nas costas, isso vai ser muito bem trabalhado como um dilema e como a própria construção da mentalidade do Ruff. Uma das características também da escrita do Leonel é conseguir inovar e trazer conceitos novos para um tipo de narrativa que, de certa forma, já estava desgastado. Porém, não é só o Ruff que é bem trabalhado na história. Todos os personagens secundários e os coadjuvantes que orbitam essa narrativa do Ruff vão ser impactados, eles vão ser muito bem construídos, os seus arcos em relação ao Ruff Gano, especialmente em relação ao fato de ele ser esse escolhido, de ele ter essa promessa sobre ele. O Menino Cabra é o primeiro volume de uma quadrilogia. O terceiro livro foi recentemente lançado e por isso eu senti vontade de trazer ele aqui. Mas, para além disso, a gente tem sentido um forte movimento no que diz respeito à fantasia nacional, à literatura fantástica nacional. A gente teve até uma publicação de um compêndio que meio que elencou as principais obras, as mais importantes obras dos últimos anos no que diz respeito à fantasia. E eles até cunharam um novo termo como fantasismo. Talvez em breve eu venha falar um pouco mais sobre esse assunto aqui com vocês no Papo Literário. Mas, se você adora fantasia, esse é um livro ideal para você. E se você não gosta, talvez seja o lugar de você dar uma oportunidade, especialmente porque o Leonel tem uma escrita muito refinada, não só no sentido de construção de cenas de ação, mas no bom uso da linguagem mesmo, para fazer a gente entrar dentro do cenário que a gente está lendo. Espero que vocês gostem da indicação, a gente se vê na próxima e tchau!